É hora de Psicopapo com Thiago Caltabiano e Pablo Cordeiro. E aí, amigos, como vocês estão? Nós estamos aqui no ar com mais um programa Psicopapo em nossa estação I, cara de rádio, jeito de web. Eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro e estou aqui apresentando o programa com o psicólogo Thiago Caltabiano. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pablo. Boa tarde para o nosso convidado Diogo. Boa tarde, gente. Boa tarde ao Dom Juan. Dom Juan. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí. É uma imensa satisfação estar aqui de novo com vocês. Muito bem, a frase do dia para desenvolver a personalidade. Fique ligado aí. Neuropsicologia. O que devemos saber sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente? Que bonito, né? Que boa formulação de frase. E nós estamos aqui com o nosso entrevistado desse dia, que é o Diogo Henrique, psicólogo e neuropsicólogo, especialista em atendimento infantil e adulto. Olá, Diogo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Pablo, olá. Thiago, boa tarde. É muito formal, né? Que rapaz educado. Formal e que tem muitas experiências interessantes para nos trazer aqui sobre o desenvolvimento da infância e do adolescente. Nós vamos bater esse papo. Diogo, então eu te apresentei como psicólogo e como neuropsicopedagogo. Nem sei, acho que eu falei neuropsicopedagogo, certo, né? E aí é o seguinte, meu querido amigo. O que é, né? Primeiramente, o que é a neuropsicopedagogia? Bom, vamos lá. Na verdade, a neuropsicopedagogia ela é bem abrangente, né? No sentido que, pelo nome se diz, né? São três grandes áreas, né? Envolvidas, né? A neurociência, né? Trabalhando a cognição, a psicologia, né? A minha formação base e a própria pedagogia também. Então, é a interface, nada mais que a junção dessas três grandes áreas. E três grandes áreas de muita responsabilidade e peso do ponto de vista científico, né? São áreas que têm avançado bastante aí nos últimos anos. A psicologia é uma ciência nova, a neuropsicologia e a pedagogia que se agregou aí a esse termo aí, essa junção, como você explicou. Por que você escolheu essa linha, Diogo? Olha, a minha escolha, né? Ela se baseou justamente pela minha aptidão em lidar com o público até mesmo infantil, né? Então, eu percebi que na clínica eu tinha essa proximidade na avaliação, uma capacidade empática, né, com o público infantil. Então, eu optei em escolher essa área, né? Muito bem. E aí, explica para nós, né? Explica aí para os pais que estão nos assistindo, a todas as pessoas, sobretudo os pais, né, que está mais ali diretamente ligado com a educação de seus filhos, os professores que nos acompanham, os outros colegas profissionais da psicologia, da área de saúde, enfim, no geral, o que realmente faz um neuropsicopedagogo? Como é que se dá a sua atuação? Eu vou explicar, até mesmo no decorrer diante de um raciocínio clínico, né, Pablo? Acho Perfeito. Que assim fica mais fácil para entender, né? Sim. Mas na clínica o que fazemos, né? Nós recebemos uma determinada queixa, né? E submetemos a criança a uma avaliação entendendo três características, né? Baseando realmente na neuropsicopedagogia. Então, veja bem, se ela passa de acordo com a queixa, chegando a uma conclusão, se ela tem um transtorno, tem uma origem neurobiológica, né? Perfeito. Se ela passa por um problema, realmente tem uma condição emocional, né? E uma dificuldade, aí sim tem um caráter pedagógico, né? E aí sim temos que alterar o método para que a criança aprenda e se desenvolva. Que interessante, Diogo. Que explicação bem esclarecedora, né? Então, se a pessoa tem um transtorno, muito provavelmente ela tem bases neurobiológicas. Isso. Se ela tem um problema, muito provavelmente, né, tem uma base aí mais de cunho psicológico. Isso. E se ela tem uma dificuldade, mais no cunho pedagógico. Muito interessante, né? E é interessante porque com essa sua formação e com essa sua experiência, você tem mais condições justamente de identificar e separar essas questões. Porque uma das coisas que podem acontecer e que a gente tem que estar bem atento como profissionais é justamente não considerar o que é psicológico, algo que é necessariamente neurobiológico, ou vice-versa, ou algo que é um problema pedagógico, a gente achar que necessariamente é um problema psicológico ainda, e nós sabemos disso, que estas problemáticas, quando ocorrem, elas se
interagem entre si, sim, né? Sim, você tem razão. Por isso mesmo, né, que a nossa atuação ela é sempre em equipe, né? Então é importante enfatizar isso, né? A avaliação ela é feita sempre em equipe multidisciplinar. Ou seja, tem um médico, psiquiatra, sim. Psicólogo especial, o fono também, que é importante, né? E tem muito trabalho com a família, né, Diogo? Sim. Porque com a família é essencial, né? Pois é, até mesmo para orientar a família, né, acerca do problema, né, que eles trazendo a queixa, por muitas vezes passa por um teor científico, né, e tá aí uma orientação da família, né, um acolhimento até mesmo para que a família entenda o problema da criança. Porque geralmente, às vezes, a queixa, ela vem, por exemplo, às vezes da escola, a escola não compreende muito bem o que está acontecendo, aí chega, fala que o aluno tem tais problemas, já gera alguns rótulos ali, e aí o profissional tem que desmistificar, né, explicar para a família o que acontece. Então é importante você que está assistindo a gente, mãe, pai, professor, principalmente os profissionais da educação, terem esse cuidado, né? Porque quando você está falando de uma criança, você tomar cuidado com alguns tipos de estereótipos, né? Falar, sua criança, ela tem TDAH, então assim, né? Eu escuto muito isso, né? As pessoas já geram rótulos, né? Sua criança é hiperativa, a sua criança ela é intolerante a qualquer tipo de repreensão, ela tem algum problema, tem que tomar remédio, então tem que tomar cuidado com isso, porque de repente pode até criar um tipo de trauma mesmo na criança, né? Se ela escuta professores falar isso, de repente os alunos começam a meio que fazer isso, e aí cabe o profissional, ele tem que meio que transformar isso para os pais, né? Tem razão, Thiago. Na verdade, essa parceria com a escola, ela é fundamental, né? Ela é fundamental visto que a escola, inicialmente, numa visita do profissional, ela vai citar os sinais, né? E de acordo com os nossos testes na clínica, eu vou detectando realmente os sintomas que a criança tem, para que, de fato, chegamos a alguma conclusão, né? Bem interessante o que vocês estão falando, né? E assim, então, vamos nos colocar diante dessas situações como aqueles que estão numa condição de cuidadores, né? Então, digamos nós, né? Vocês que estão aí nos acompanhando, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo na rádio, tem uma criança, né? Conhece uma criança ou está em seus cuidados essa criança, e aí você pensa, bom, eu preciso então levar no psicólogo com essa especialidade, um neuropsicopedagogo, porque vai ter essas condições de avaliar, e para que o profissional possa realizar essa avaliação. E aí a pergunta até para que os nossos colegas que nos acompanham saibam, como se dá o psicodiagnóstico nesse sentido? Como é que você faz esse processo, sua equipe, como é que funciona? O processo, claro, de uma forma metodológica, né? A gente primeiro entrevista a família no processo de anamnese, né? De entrevista. Sim. Submete a criança a um processo de avaliação durante 3 meses, onde tratamos com a própria psicoterapia, né? Com a ludoterapia, testes, né? Testes da neuropsicologia, né? E aplicando esses testes, vou à escola pessoalmente, né? Então, é importante enfatizar isso. Então, o profissional tem que ir até a escola. Isso né? é importante, Isso é importantíssimo para colher informações, né? E até mesmo isso ajuda, possibilita no próprio prognóstico, né? Ou seja, a medida de tratamento, né, que se dá. Então, essa medida de tratamento cabe também à própria orientação, né? E é função nossa orientar a família, né? Orientar a escola, né? E manejar o transtorno, né? A problemática da criança. Ô, Diogo, é importante essa sua resposta, porque a gente sabe, até em atendimento de adultos também, mas sobretudo quando é atendimento de crianças e até de adolescente, que os pais, os cuidadores, os responsáveis têm muita ansiedade e pressa de se saber qual o problema da pessoa, né? Qual é o problema do meu filho? Ele tem que tomar medicamento? Ele tem um problema sério? É irreversível? Tem pessoas que são assim. Claro, a gente entende o porquê, né? A gente entende que existe ali toda uma preocupação, mas é importante também entender esse processo de psicodiagnóstico, porque já diz o ditado, né? Quem tem pressa, come cru, né? Uma coisa nesse sentido. E isso é muito importante, esse caminho, né? Com certeza. E é até bom você ter falado nisso, que é a nossa próxima pergunta. Em relação a medicamento, Diogo, o que você acha da popularização dos medicamentos para o tratamento de crianças pseudo-ansiosas ou hiperativas? Assim? O que você acha disso? Na verdade, assim,
A partir do princípio que deve ser feito um trabalho científico, né, realmente respaldado pelos profissionais, né? Existe sim uma banalização da medicação, né? Utilizar ela sem um cunho científico, né? Mas uma vez feita a avaliação, tendo dado científico, né, de déficits na criança, né? Ou seja, a criança apresentando déficits, aí sim é necessário encaminhar para uma avaliação médica a um neuropediatra, né? Onde esse médico nem sempre vai medicar ou não a criança, né? Mas havendo necessidade, claro, ele vai medicar a criança. Perfeito. E uma coisa que é uma pergunta frequente em qualquer ambiente que você está, né? Então, quando algumas pessoas sabem que, por exemplo, a gente tem essa profissão de psicólogo e tem criança e adolescente, sempre vem a pergunta, puxa, olha, sempre tem uma questão envolvida em determinada fase, né? E uma das fases que sempre se tem perguntas, a gente até falou sobre isso num outro programa aqui, é sobre justamente essa passagem, as passagens, né? A fase infantil, a fase da puberdade, a fase da adolescência, até chegar à fase adulta ali. Como lidar bem com estas transições, que muitas vezes são transições difíceis, né? Do ponto de vista de compreensão da parte dos pais ao momento que o seu filho está vivendo. Sim. E, ainda que haja essa compreensão, não deixa de ser difícil, né? Sim. Quais as orientações que você poderia dar, ainda que um pouquinho aqui? A gente sempre com uma tratativa realmente subjetiva ao núcleo familiar, né? Então, eu entendo que cada família que recebemos na clínica, nós respeitamos, né, entre crenças, valores, né, forma de tratar, né? Sim. Então, existe uma particularidade nessa tratativa e até mesmo para superar, né, e passar nessas fases, né? É comum na clínica as famílias, a mãe e o pai, utilizarem exemplos, né, como, poxa, eu passei por isso, eu era assim, né? Eu também não parava quieto que nem ele, né? No meu tempo isso não era patologia, hoje é patologia. No meu tempo se resolvia com o chinelo, né? É verdade. Então, são frases muito comuns, né? Que eu percebo que as famílias, claro, elas vêm reutilizando, né, algumas técnicas ali do conhecimento empírico mesmo, né? Você sabe que eu escuto muito queixas no caso, né? Por exemplo, que além dessa essa mudança que o Pablo falou é a mais emblemática, né? Que é da infância para a adolescência. Mas, por exemplo, daquela primeira infância para quando a criança começa a ter uma autonomia maior, vamos supor, a partir dos 5, 6 anos, eu vejo que muitos pais eles têm essa dificuldade de aceitar essa mudança, né? Porque era uma criança totalmente dependente, né, que precisava dos pais para tudo. Agora é uma criança que já consegue se trocar sozinha, tomar banho sozinha, já consegue falar, expressar o que gosta, o que não gosta, se está triste, se está feliz, se gosta de ir para a escola, se não gosta. E os pais eles demoram para se apropriar dessa personalidade nova que ele está tendo que conhecer agora, né? É muito interessante isso. Interessante mesmo, Thiago, essa sua colocação, porque, Diogo, uma das coisas que nós esperamos como educadores, como pais, como cidadãos, é que as nossas crianças tenham autonomia, porque se ela não tem autonomia, se torna um desastre lá na frente. A maneira como ela vai se relacionar com a vida, com as pessoas, com o trabalho, enfim. Então, nesse sentido, né, nessa observação do Thiago, como é que os pais podem se sentir mais tranquilos ao verificar, ao perceber que os seus filhos estão ganhando a autonomia que deve ser esperada no processo de desenvolvimento? É interessante, né? E eu sempre oriento a consultar um profissional, né? Havendo, claro, uma dúvida, né? Ampliando um pouquinho o raciocínio de vocês, né? Eu percebo que não só no núcleo familiar, isso acontece até mesmo nas escolas também, né? O comportamento, ele é um indicativo de saúde, né? Então, se a criança tem febre, é comum levar ao médico, não é isso? Então, dá um indicativo, né, biológico, se leva ao médico, né? Então, sendo o comportamento um indicativo de saúde, é importante consultar um profissional havendo dúvida, né? Então, crianças também super desenvolvidas, né, com uma autonomia incrível, né? Isso precocemente também não é um bom sinal, né? Possa ser, sim, um sinal de alguma patologia que está se manifestando. Então, é importante a gente ter bastante cautela, né? E sempre consultar um profissional. Então, você está dizendo que, por exemplo, aquelas crianças que fazem tudo, que aprende a ler precocemente, que fala daquele jeito, não sei o que, parece que
Uma criança de 5 anos parece que tem 12. Isso aí também pode ser uma patologia? Sim, então... sim. Eu não vou... É claro, existem números, né? De acordo com o próprio DSM-5, né? De acordo com a CID, né? Que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais. Mas eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, né? São muitas, né? São transtornos até mesmo do neurodesenvolvimento, né? Sim. Ou seja, que estão em um percurso e recebendo estímulos externos, né? Mas sim, há uma possibilidade, sim. Não todos os casos, né? A superdotação, por exemplo, ela é considerada realmente na nossa cultura uma patologia, uma alteração. Muito interessante. Pois então, nós estamos aqui no programa Psicopapo, na Estação I, e nós estamos entrevistando hoje o Diogo Henrique, que é psicólogo e neuropsicopedagogo, especialista em atendimento infantil e adulto. Muito interessante que nós estamos falando aqui com ele. Gostei muito de uma frase que você estava falando agora no final, de que o comportamento é o sinalizador, é o marcador de possíveis problemas, de possíveis transtornos, como você explicava no início, e de possíveis situações de dificuldade. É muito interessante isso. Então, eu acho que essa é uma dica assim, de ouro. Preste atenção nos comportamentos. Fique atento. E se tem dúvida, pergunte, né, Diogo? Acho que essa é a lógica, né? Essa é a ideia. É que às vezes, né, Pablo, as pessoas, elas, assim como com o adulto, né? Poxa, mas vou ter que levar meu filho no psicólogo, né? Pô, mas ele não tá doente, né? É interessante você lembrar que levar o seu filho ao psicólogo é um sinal de cuidado. Né? Você tá tendo um cuidado com a saúde mental do seu filho. Do mesmo jeito que você leva ele no médico, você leva ele no psicólogo também. E não há nada de errado com isso. Muito pelo contrário. É um ato de amor você cuidar da saúde mental do seu filho. Importante lembrar disso. Perfeito. Como é que tá o nosso tempo aí? Só para eu me organizar? 118. Maravilha. Diogo, mais uma pergunta aqui. E essa pergunta é muito interessante, pessoal. Muitas pessoas confundem uma criança mais introspectiva, né? Acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui agora. Com uma criança com doenças mentais, então com uma depressão infantil, com problemas neurológicos, neuropsicológicos, ou ainda com problemas psicopedagógicos e outros conflitos emocionais, né? Então, assim, há uma dificuldade. Você explicou um pouco sobre isso no início, mas como é que na prática isso se dá? Como é que você vai justamente identificar e vai ajudar os pais a te ajudar, né? Porque eles são essenciais nesse processo, a perceber a diferença entre uma característica de personalidade que está se formando, ainda não está formada, nós sabemos disso, mas que está se formando, ou uma característica comportamental, um marcador comportamental, como você explicava agora há pouco? Isso é comum nas escolas, né? E sempre eu percebo que os excessos chamam a atenção, né? Então, uma criança muito introspectiva chama a atenção do docente, né, do professor. Uma criança muito agitada, hiperativa, por muitas vezes chama mais ainda, né, a atenção do professor, no sentido que acaba atrapalhando a aula, né? Atrapalha o convívio social dos colegas, né? E isso passa a ser um problema ali no colégio, né, na sala, né? Com isso, o professor tende, né, a sinalizar a família, né, sinalizar os pais, né, com o propósito de ir ao pediatra, né, conversar com o pediatra para identificar se essa hiperatividade ou se essa realmente esse processo é um processo de distimia ou não, né? E aí, submetido a uma avaliação médica, né, o médico encaminha, se necessário, para as áreas, né, para o terapeuta, né, para submeter a uma avaliação. Mas agora, assim, o que você diria, por exemplo, para um pai e uma mãe que está em dúvida porque o filho, ou, por exemplo, o filho é muito quieto, o filho é muito na dele, joga muito videogame, ou tem aquele filho que faz um monte de coisa, dá trabalho na escola, não para de falar um minuto. O que você diria para esse pai e para essa mãe, nesses dois casos? Sobretudo, é claro, né, eu poderia responder simplesmente em buscar novamente um profissional para avaliação, mas não. Então, veja bem, o importante, claro, se atentar até mesmo a o conhecimento empírico mesmo da família, né, a história de vida da família, né, os antepassados, né, se tiveram pessoas ali realmente de fato que na estrutura, né,
que tiveram alguma disfunção ou não. Antigamente tudo era dado como esquizofrenia, né? Na saúde mental, né? Não se tinha um diagnóstico muito claro, louco, né? Tudo isso, a loucura, né? Então, importante, claro, se atentar ao filho, né? Visto se há algo de errado ali na genética, né? Então é importante, você está dizendo que é importante a pessoa, então, dar uma olhada ali na árvore genealógica dela, né? Exato. Pô, será que eu tive problema, meus pais tiveram problema, meus irmãos... Sim. Avós, não é importante? Legal isso aí, né? Uma ótima dica, né? É uma ótima dica. Inclusive, é um dos papéis que a gente faz, né, na prática clínica, mas que a gente já, inclusive, estende, porque se traz a informação mais organizada, né, para que você possa trabalhar. Uma última pergunta, por causa do tempo. O Diogo não é só um psicólogo infantil, inclusive um psicólogo infantil de muita qualidade, um profissional que tem crescido aí na sua área, mas também é um psicólogo que atende, né, como eu apresentei ele aqui, atende também adultos, né? Sim. Homens e mulheres adultos. Como é que o seu conhecimento como neuropsicopedagogo pode contribuir no atendimento psicológico? São coisas diferentes, ele mesmo estava explicando no início, né? Mas o seu conhecimento, ele está instalado em você, isso é muito bom, e acaba favorecendo os atendimentos quando eles são atendimentos para adultos, né? Sim. Olha, Pablo, o aprendizado, né? O processo cognitivo, o processo de armazenar, compreender, né? Sim. E trazer as ideias não é um processo apenas neurobiológico, né? Não é um processo que é apenas com características cognitivas, né? Ele passa por um processo também emocional, né? Então, ou seja, é muito claro isso, né? Acho que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sentem isso, né? Se você não está bem naquele dia, claro, você não consegue trabalhar com excelência, não consegue trabalhar com assertividade, né? Então, nesse sentido, é muito importante o trabalho do psicólogo, né? A formação do psicólogo, né? Com essa especialização em neuropsicopedagogia para criar uma estratégia, né? De aprendizado, né? De codificação, de memorização, né? Considerando essa vertente emocional. Perfeito, muito, muito bom. Lembrando que se você... Desculpa. Sim, claro. Lembrando que se você quer mais informações sobre esse assunto, deixe nos comentários aí do vídeo no Facebook, que a gente encaminha para o Diogo. Ele responde, se possível, deixe seu e-mail também. A gente pode responder por e-mail. A gente está aí à disposição. Inclusive, até já está chegando aí nos finais do programa, que foi rápido porque foi bom, né? Geralmente é assim. E queríamos que você deixasse assim informações sobre a sua clínica. O Diogo tem uma clínica em São Bernardo do Campo. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Diogo em tempos atrás, que foi maravilhoso. Aprendi bastante com ele, com a mãe dele. É uma família muito querida, é um amigo e um amigo muito competente, é por isso que nós nos chamamos aqui. Explica um pouco sobre o seu trabalho, resumidamente, sobre a clínica e o seu contato, por gentileza. Certo. Bom, o aprendizado foi recíproco, né? Trabalhar com o Pablo também, né? Então, assim, eu trabalho na Clínica Equilíbrio, né? Eu sou o proprietário da Clínica Equilíbrio, né? É uma ação multidisciplinar na clínica, né? Então, eu tenho demais profissionais lá, entre psicólogos, né? Fonoaudiólogos, nutricionistas, né? Psicopedagogos, né? Então, é uma equipe voltada para a área da saúde, né? Na prevenção e na promoção à saúde mental, né? Perfeito. Quer deixar o WhatsApp? Vou deixar também o meu contato, o WhatsApp, né? Meu número é o 97290-8711. 97290-8711. O telefone da clínica é o 3907-4984. 3907-4984. Clínica Equilíbrio, situada em São Bernardo do Campo. Acesso fácil pela Anchieta, pelas vias locais ali. Muito bem, obrigado, meus amigos, por nos acompanhar em mais um programa Psicopapo, né? Thiago, quer deixar o nosso site, nosso contato? www.desenvolvendopersonalidade.com.br. Quer deixar sugestões de temas? Coloca ali nos comentários no Facebook dos vídeos. Iremos analisar com carinho. O Thiago pediu para o Diogo falar a nossa frase final e ele vai falar para nós, então, Diogo. Já nos despedimos de você. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Ah, sempre Obrigado. é. Um abraço, amigos. Até mais. Boa tarde.